Se nós entendemos de dinheiro, e eu tenho aqui que fazer um parênteses talvez sobre a história do dinheiro, né? Desde 72, quando o Nixon cortou o padrão ouro, o dinheiro deixou de ser dinheiro, né? Antes o dinheiro era dinheiro, você tinha que trabalhar para juntar aquele capital. E aí, então, você usava esse capital para poder comprar os recursos, o tempo das outras pessoas necessários para empreender qualquer coisa. De lá para cá, o dinheiro virou dívida. Tá? Fala um pouquinho mais sobre isso, para a galera poder entender esse lance da dívida no dinheiro. Bom, até os anos 70, né? Todo o dinheiro que existia no mundo, ele era acumulado, um acúmulo de capital baseado em trabalho. Ou seja, alguém acumulava uma terra, ele tinha que matar os outros, fazer uma guerra, fazer qualquer coisa, para ter um controle sobre aquela terra, né? E tinha que proteger ela do outro invasor. Ele tinha uma quantidade de grãos, ele tinha que ter feito a agricultura daquele negócio, juntado o grão, pôr no celeiro, ele tinha que ter um tanto de gado, ele tinha que ter um pedaço de ouro, quer dizer, enfiou debaixo da terra, trouxe ouro para fora, tal, fundiu, etc., tem uma barra de ouro aqui. Ou seja, até então o capital exigia um trabalho acumulado, beleza? Na Idade Média e depois daquilo, até nos anos 1500, 1600, o ouro era uma coisa altamente cobiçada, né? E todo mundo sabia que quando um viajante ia viajar para fazer comércio, fazer qualquer outra coisa, ele estava levando uma riqueza portátil na forma de metal precioso, porque ele, se você ia de Portugal para as Índias, você tinha que chegar lá e trocar para alguma coisa, né, velho? O que você ia levar, tá? Você ia levar ouro. Todo mundo atacava, então, os viajantes em busca de roubar esse ouro, essa riqueza que o cara estava carregando. Muito bem. Não demorou nada, alguém teve uma ideia brilhante, inventou o cheque de viagem, tá? Então, por exemplo, na época dos templários, você chegava num templário aqui, deixava o seu ouro, ele te dava um papelzinho que era, na verdade, um cheque ao portador, com uma senha, um código. Você chegava lá na frente, 1000 quilômetros à frente, tinha um outro mosteiro templário, ele reconhecia aquele código secreto, te dava uma quantidade de ouro equivalente com uma comissão módica. Tá bom? É a atividade bancária que você está se referindo. Exatamente. Então, não demorou muito tempo para os venezianos inventarem um sistema assim. Você ia viajar, deixava o seu ouro em casa, você entregava para um ourives, falava com ele, ó, estou viajando, quando eu voltar, você me devolve. O cara te dava um papel, dizia, se vale tanto. Você estava com preguiça de buscar o ouro, você, ó, faz o seguinte, eu vou te comprar essa casa, esse carro, esse diabo que você vai comprar, tá aqui esse cheque, desconta lá no banco, beleza? O banco funcionava como uma reserva de segurança de valor. Não demorou nada, mas esse cara que estava com o seu ouro, falou assim, ô, esse ouro está aqui, está à toa mesmo, o cara está viajando. Vou emprestar ele para o Manuel vai me pagar um juros de 2%, quando ele voltar, está tudo bem, eu ganhei dinheiro sem ter que gastar nada, sacou? Como é que chama isso? Banco. Não, isso chama estelionato. Depositário infiel. É quase isso. Tá? E aí, o fato é que os bancos proliferaram, né, como tal, e passou a acontecer então o seguinte, o banco, para poder emitir essa nota, essa cédula de valor, ele tinha que ter um tanto de ouro lá, beleza? Até então, as células bancárias e depois as notas dos países de uma maneira geral, inclusive o dólar, tinha escrito o seguinte, isso pode ser trocado por uma certa quantidade de ouro. Tá? No caso do dólar, tinha escrito na nota, na capunda da nota, que ela valia 31 gramas de ouro. Beleza? Tá. Aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos vendeu arma, munição, comida, roupa, tudo para os países europeus. Os países europeus pagaram em ouro. Aí passou um teco aí, Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vendeu tudo de novo para os dois lados, até lá para o meio da guerra, ele estava vendendo tanto para os alemães quanto para o lado de cá, tá? Tudo. Armamento, comida, tudo. Beleza? Todo o ouro do mundo foi parar em Fort Knox, praticamente. Final da Segunda Guerra Mundial, Acordo de Bretton Woods. Tá? Juntou os banqueiros do mundo e falou, e agora? Não tem mais ouro para fazer lastro para as moedas mundiais. Os Estados Unidos falou, não, chá comigo. Eu tenho ouro, todo mundo está aqui, ó. Meu cofre aqui. Faz o seguinte, eu emito um dólar, o dólar está lastreado em ouro, vocês usam sua moeda lastreada em dólar, estamos conversados. Você usa minha moeda como lastro, minha moeda está lastreada em ouro, todo mundo feliz. Beleza? Acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Todo mundo temia, que naquela época era uma ameaça real, o exército do Stalin era mais ou menos 7 vezes o contingente de exército europeu e americano junto que estava na Europa. Então todo mundo achava que o Stalin ia passar por cima, entendeu como é que é?
A Europa falou assim, pelo amor de Deus, Estados Unidos, defende nós aqui, senão nós vamos tomar uma lavada. E os Estados Unidos estavam com medo do comunismo invadir a Europa e o Japão. Então o que ele fez? Pegou um dinheiro e falou assim, não, vou defender vocês, não apenas vou defender, como vou reconstruir a economia de vocês para que o comunismo não ingresse dentro da Europa. Então os Estados Unidos pegou uma cacetada de dinheiro, fez um negócio chamado Plano Marshall, pagou conta de todo mundo, reconstruiu o Japão, reconstruiu a Europa inteira com o dinheiro, sabe aquele dinheiro lá do Fort Knox? Só que aquele dinheiro acabou lá para os anos 60, velho. Entendeu? Estados Unidos moendo. Guerra Fria, vamos para a Lua, 2.000 não sei quantos ogivas nucleares, Projeto Manhattan, entendeu? Sétima frota, quinta frota, terceira frota, não sei qual frota, tal. Pau moendo, entendeu? E os franceses começaram a desconfiar que os americanos não tinham esse dinheiro. Então eles mandavam um navio cheio de dólar e falaram assim, me dá meu ouro aqui, está escrito aqui que eu posso pegar 31 gramas para cada nota dessas, pode me dar aqui que eu vou guardar lá em casa. Então, chegou a hora que o Nixon não tinha ouro suficiente. E ele não ia passar vergonha no carão de não falar se não tinha, entendeu? Então ele cortou o padrão ouro, em 1971. Agosto de 71. E era para ter dado uma guerra, entendeu? Porque esse foi o maior calote do mundo. Interessante. Então, o Kissinger foi chamado, Nixon chamou ele e falou, Kissinger, dá um recado para o povo, que se eles não aceitar o dólar, tá, eu vou tirar a minha proteção militar da Europa e vou deixar os russos passar por cima. Tem que os europeus, os árabes, né, a Arábia Saudita falaram nesse momento. Que é isso, velho? Nós somos dólar desde criancinha. Sempre falei com a mamãe, a gente tem que aceitar dólar, larga o resto. Entendeu? E aí, desse momento em diante, todas as moedas do mundo deixaram de ser dinheiro, no sentido clássico, capital. Elas passaram a ser dívida. Caraca, depois dessa aula de história, se você não se inscrever nesse